Em livro de 2 Reis, em livro de 2 Reis, capítulo 5, pequena palavra que estava meditando hoje à tarde, umas pequenas anotações para a gente poder meditar um pouco na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. O versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Aí o verso 9 agora. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Mas quanto mais, já apenas que te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus. Amém? Amém. É o texto que fala sobre Naamã. Eu anotei aqui algumas lições, para tirarmos desse texto para a nossa vida. Onde a primeira é que Deus, ele não se importa com a nossa posição social. Ou seja, você pode ser um vereador, você pode ser um prefeito. E nessa época, eu meditando, Naamã era um comandante do exército. Era como se a presidenta Dilma Rousseff saísse de lá de Brasília com seus, com ali sua cavalaria do lado, com aqueles carros, do lado blindado, com os atiradores de elite e tal, e chegasse a um profeta que era o pastor da época, chegasse ao pastor e aí: Pastor, mande chamar o pastor que eu tô com uma doença muito grave. A lepra era considerada uma doença muito grave e chegava ao ponto que as pessoas tinham que viver afastado, não podia estar mais no convívio social. É como se fosse o ebola hoje, esse vírus aí que está acabando com muita gente no lado da Ásia, da África, entendeu? Então, o que é que acontece? Era como se ela viesse, com todos esses carros, com toda o exército, tudo chegasse para falar com o pastor, E aí, depois a gente vai ver mais na frente que Deus não trabalha de acordo com a posição social da pessoa. Não, quem é vereador tem prioridade para Deus, quem é prefeito tem prioridade para Deus. Não, ele não trabalha nessa hipótese, de posição social. A segunda lição que nós tiramos dessa história é que Deus, ele fala do jeito que ele quer e não do jeito que nós queremos ouvir.
no versículo 11, diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, fosse a de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre esse lugar da lepra e restauraria o leproso, né? É como se ele chegasse lá e acreditasse que o profeta da época, que era Eliseu, né? Acreditasse que o pastor ia chegar, ia colocar a mão e o cara ia ficar bom e ia voltar para lá e estava tudo certo. Entendeu? Que estava tudo certo, né? Pela sua posição, né? Ela achava que ia ter um tratamento diferenciado, tratamento especial. Mas a gente aprende que Deus fala do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos que Ele fale, né? A terceira coisa que tiramos, né, de lição para a nossa vida nesse texto, está lá no versículo 12, é que Deus usa quem quer. No versículo 12, ele reclama porque, no caso, ele queria que Deus ordenasse para que fosse um rio mais limpo, né? O rio era sujo, né? O rio Jordão, justamente. O rio Jordão era um rio sujo na época, e tinham outros rios melhores, né? Lá no Rio Pojuca, mas pastor, eu não posso ir na praia de Boa Viagem não, dar uns 7 mergulhos lá e ficar bom. Não. Deus usa quem quer. Nesse caso foi o rio sujo, né? O rio que muitos desprezavam, que era um rio, hoje poderia ser um rio mais limpo, né? Um rio melhor localizado. Não, mas Deus queria ali, que fosse ali. Então Deus usa quem quer. Nesse caso, Deus usou o rio dessa forma. E a quarta e última lição que tiramos do texto está lá no versículo 14, né? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou carne como de uma criança, e ficou limpo. Deus é poderoso para resolver ao que os nossos olhos parecem impossível. No caso dele era a lepra. No nosso caso pode ser a situação financeira, pode ser a salvação do nosso filho, pode ser, né, os nossos projetos. Mas Deus, eu tenho um projeto para ser assim, 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 mas está difícil, o negócio não está andando. Deus, ele é poderoso para resolver o que aos nossos olhos parece impossível, né? Naquela época era impossível aos olhos humanos que alguém fosse curado de lepra, né? Era impossível. Rapaz, o cara está com lepra, separa ele, fica afastado da família, vai viver lá junto com os leprosos, né? E não tem jeito para ele mais não. E Deus, né, usou a pessoa do profeta Eliseu para chegar ali, né, e falar para esse homem para que ele mergulhasse. A fé dele foi importante também nesse processo de cura, né? Apesar de reclamar, ele teve ação, a fé mais a ação. Então essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração essa tarde. Eu meditei muito rapidamente, né? Mas eu dou graças a Deus porque Ele, né, abriu os olhos do meu entendimento para que pudesse, né, tirar esses 4 pontos aí e passar para os irmãos, né? Primeiro ponto, que Deus não se importa com a nossa posição social, com quem nós somos, né, perante os homens. Segundo ponto, é que Deus fala do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos ouvir. Terceiro ponto é que Deus usa quem quer. E o quarto é que Deus é poderoso para resolver ao que os nossos olhos parecem impossível. Amém? Depois os irmãos meditam nessa palavra, 2 Reis, capítulo 5, né? Aí tem toda a história até o versículo 6. Os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue me abençoando, né? Nos abençoando em nome de Jesus. Amém.